Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vocês viram um pouquinho dos nossos bastidores? Arrumando, né, a sala. Segundo livro das Crônicas 7, verso 14. Malicinha está numa atividade doméstica e não pode estar com a gente aqui, viu? Mas 19 horas tem mais, não é verdade? Diz assim a palavra de Deus: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos falar com o nosso Deus? Você é bem-vindo, agradecemos a sua bondade, a sua paciência, de mais uma vez estar conosco adorando o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, siga conosco adorando o nome do Senhor nesta manhã, no precioso nome de Jesus. Senhor da igreja, nós agradecemos o teu santo cuidado e pedimos a tua bênção sobre teus filhos, tuas filhas, que vão se reunindo conosco nesta manhã. Bendito e maravilhoso Deus, venham sobre nós as tuas misericórdias. Abençoa tua igreja, teu povo. Fala, Senhor, ao nosso coração, sobre os trabalhadores, empreendedores, estudantes, autoridades públicas, donas de casa. Sim, ó Deus, sobre os pastores, todo o povo do Senhor, aqueles que dedicam-se, ó Deus querido, em favor da sociedade, da cidade, da nação brasileira. Cuida de todos, bom Pai, e abençoa ricamente. Precisamos do socorro do Senhor. Deus querido, do Senhor vem todo o dom perfeito e toda a boa dádiva. Assim, ó Deus, agradecemos o teu santo cuidado, Pai. Pedimos, ó Deus, em favor dos enfermos, doentes, até mesmo hospitalizados, que logo, em breve, ó Deus, possam estar de retorno aos seus lares, às suas casas, e serem, ó Deus, motivo de alegria no meio de suas famílias. Oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vocês são bem-vindos, viu? É verdade, Letícia, mudou o cenário. Dolores Braga, Kelly, Alex, dirigente lá de Tremembé, Manuel Nunes, Hélida dos Santos. Deus abençoe a todos vocês que estão chegando para adorar a Deus conosco. É uma alegria receber vocês. Neste momento, eu quero agradecer a Deus pela participação dos irmãos na última quarta-feira. Tivemos o culto em homenagem aos obreiros, todos os trabalhadores do Evangelho, voluntários na casa do Senhor, e que têm feito um serviço para Deus. Mesmo numa época como essa, temos visto o desempenho dos nossos irmãos e agradecido a Deus por isso. Juntamente com eles, as suas famílias, juntamente com as suas famílias, as famílias de toda a igreja. Deus abençoe a todos. Também esteve falando aos nossos corações na quarta-feira o pastor Paulo Freire. Nosso agradecimento, uma importante, necessária, inspirada mensagem da palavra de Deus que veio ao nosso coração pela instrumentalidade do pastor Paulo Freire. Você pode rever estas mensagens, não somente esta, como todas, nos nossos canais Facebook e YouTube, AD Belém Pinda. Você é muito bem-vindo para participar, para assistir e para ser edificado. Compartilhe, convide a outros para que junto conosco possam adorar o nome do Senhor. Quero, nesse momento também, lembrar aos irmãos que no domingo teremos o culto presencial, não somente na sede, como em todas as nossas congregações. Culto presencial que possibilita ao povo de Deus se ajuntar, se reunir, cantar louvores a Deus, meditar na sua palavra, e tudo isso, mesmo no meio desta situação que estamos vivendo, experimentando, nós temos ainda possibilidade, em número reduzido, com todas as cautelas e precauções, você adorar a Deus conosco. Estaremos emitindo daqui a pouquinho o link
já estivemos fazendo isso na noite de ontem, e você neste link faz o registro do seu nome, seu telefone e o horário que você pretende estar conosco. Pode ser 10 da manhã ou 18h30. Isto me refiro ao domingo. E no Templo Sede, as nossas congregações, nossas filiais também estabelecem horários parecidos com esse. Não é? Parecidos com esse. E nestes horários o povo de Deus pode então louvar e servir ao Senhor. Amém? Então, já fiz um agradecimento, já fiz um anúncio para domingo próximo e quero também dizer aos nossos irmãos que você apoiar esta obra. Hoje temos um plantão ali na sede, a partir das 11 horas da manhã, e você poderá, nesse plantão, apoiar o trabalho missionário, não é? Dispondo deste carnê missionário que você pode retirar tanto na sede como na congregação, e deste envelope de contribuição para abençoar o trabalho local. Tanto o trabalho missionário como o trabalho local são necessitados da participação do povo de Deus para a manutenção e até expansão da obra do Senhor, como é importante a sua participação. Para evangelizar, continua à sua disposição esse importante instrumento. Pense nisso, ok? Você pode mandar pelo nosso WhatsApp o seu telefone de contato e nós, sem dúvida alguma, poderemos enviar para você, seja na congregação ou seja em outra cidade, não tem problema nenhum. Olha aí, estou escrevendo aqui, olha, pense nisso. Você pode entrar em contato no nosso celular pessoal, particular, e nós remeteremos para você um exemplar. Tem aí 25 folhetos para você distribuir, evangelizar, mesmo em dias difíceis como hoje. Eu sempre digo, hoje são os dias melhores para se anunciar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Você é bem-vindo para adorar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Deixa eu tomar um pouquinho da água. E a Assembleia de Deus, também Ministério Belém, sediado em Pindamonhangaba, proporciona para você que ama a escola bíblica dominical a oportunidade de estudar a sua lição dentro da sua faixa etária. Você pode entrar em contato no canal do YouTube AD Belém Pinda EBD, Escola Bíblica Dominical. Pronto. Você terá acesso às salas de aula dentro da faixa etária e de acordo com a sua necessidade. Amém? Bom, sem a irmã Licinha hoje, nós não vamos ter o louvor com a nossa harpa. Mas às 19 horas, você é nosso convidado para mais uma vez adorar a Deus. Vamos para uma meditação? Salmo de número 89. A dependência de Davi, que ele tinha de Deus e as suas orações. Vejam só o Salmo 89 e o verso de número 19. Convido você para meditar na palavra do Senhor. Então, em visão falaste do teu santo e disseste, socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Este bonito salmo da palavra de Deus apresenta um testemunho do próprio Deus a respeito do salmista Davi e a sua dedicação ao Senhor. O nosso Deus escolheu a Davi para suceder a Saul e escolheu porque viu no seu coração a prontidão para fazer a vontade do Senhor e estar sempre voltado para Deus. E por essa razão, nós estamos aqui nesta manhã meditando sobre essa dependência que ele teve do Senhor nosso Deus. E vamos ver um exemplo, um dos casos dessa dependência. No primeiro livro de Samuel 13, verso 14, diz assim, palavras de Deus, porém agora não subsistirá o teu reino,
Palavras do profeta Samuel a Saul. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor, que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Este foi o anúncio feito pelo profeta ao rei Saul, de que não prosseguiria como rei do povo de Deus. E em Atos 13, 22, falando desse dia, falando desta escolha feita por Deus, diz assim a palavra do Senhor: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. É assim que o nosso Deus encontrou a Davi, um varão segundo o meu coração. E eu gostaria, para não ser prolongado aqui nesta manhã com você, de te convidar para o primeiro livro de Samuel, capítulo 23, e rapidamente abordar este caso, um caso extraído das Escrituras, e de como demonstra a dependência de Davi em relação a Deus, em relação às suas orações. No primeiro livro de Samuel, capítulo 23, este texto bíblico apresenta com o seguinte título: Davi livra Keila. Keila é o nome de uma localidade. E nesta localidade, diz a palavra de Deus, os filisteus pelejaram contra esta localidade e saquearam as suas eiras, o resultado das suas plantações. E Davi consultou ao Senhor, verso 2. É isso que eu quero destacar com você nesta manhã. Texto que não é comum que a gente medite ou encontre que se fale desse texto. No primeiro livro de Samuel 23, verso 2, diz: e consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Muito bem. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Do que é que eles estavam falando? Os soldados de Davi, seus companheiros. Ele ainda não estava reinando. Temos que lembrar que nesta altura da vida, Saul estava perseguindo Davi. Saul queria matar a Davi. E Davi, então, reuniu um exército próprio, pessoas que o acompanharam, cerca de 600 homens. E estes homens estavam sempre atendendo o comando do rei, aliás, de Davi, ainda soldado, não é? E estes homens manifestaram a Davi o medo. Nós já estamos em apuros aqui em Judá, sendo perseguidos por Saul. Imagine, agora nós vimos contra os filisteus, o inimigo muito preparado, que tinha uma capacidade de armamento invejável para aqueles tempos. E agora Davi recebe então essa palavra dos seus soldados. Como ele era um homem que tinha temor e não queria destruir a vida dos seus comandados, não queria colocar em risco a vida dos seus comandados, tinha muita preocupação com isso. Então, apesar de tantas vitórias que ele já tinha obtido, o grande campeão dos filisteus havia sido derrotado por este Davi, o Golias, enfim, tantas experiências ele tinha, tantas histórias ele poderia contar, de batalhas vencidas. Mas qual era a atitude de Davi? Não era confiar na sua história, não era atitude de confiar na sua experiência, não era pensar que ele era todo suficiente, e nem mesmo jamais ter uma autoconfiança, como muitos procuram ter. O que então fez Davi?
já tinha consultado ao Senhor. E esse método de consultar ao Senhor, esse costume, se fazia através de um sacerdote. E no caso, o sacerdote aqui é Abiatar. É com ele que Davi fala quando vai consultar ao Senhor. E recebe do Senhor mensagem. Então, escute isso, o que diz a palavra de Deus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Segunda vez, segunda consulta. E a história prossegue. Então Davi partiu com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus, levou os gados, fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. Então você vai acompanhando aí o progresso, o desenvolvimento de como é que Davi foi treinando o seu coração perante Deus. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja para que descesse a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Quanto aos filisteus, tudo deu certo. Tudo foi de acordo com a consulta feita a Deus. Mas agora, Abiatar presente, diz aqui: então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar. Ele poderia ter pensado assim: já matei, já destruí os filisteus, já tomei o gado deles. Que me custa agora vencer Saul? Não, Davi era diferente. Para cada batalha, para cada passo, uma oração. Então ele chamou Abiatar, o sacerdote, e disse: traze aqui o éfode. Éfode era um peitoral, e nesse peitoral havia pedras preciosas engastadas nele, preparadas conforme a orientação de Moisés, desde os tempos do Êxodo. E os sacerdotes tinham que utilizar este material. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo, de certo tenho ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Ele descobriu o plano de Saul. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Até aqui nesta manhã. O destaque que nós queremos dar aqui nesta manhã é que havia um adversário, os filisteus. Davi consultou ao Senhor, depois consultou novamente, confirmando a primeira consulta que fez a Deus. Foi, pelejou, venceu os filisteus, livrou a cidade de Keila. E ali, estando naquele lugar, chegou uma mensagem: Saul te descobriu aqui, vai te pegar. Então, o que fez ele? Consultou novamente ao Senhor. Para cada passo, para cada projeto, para cada decisão, Davi consultava ao Senhor. Não importa a história que ele tinha, não importava, melhor dizendo, a história que ele tinha, não importava a experiência que adquiriu, sempre dependeu do Senhor. Sempre buscou o Senhor. E agora, quando estava para ser combatido pelo Saul e seus soldados, o que fez Davi?
Davi retirou-se, porque obteve a resposta vinda de Deus. Sim, Saul vai descer, sim, e o povo vai te entregar nas mãos de Saul. Meu irmão, infelizmente a ingratidão é muito grande, desde aqueles tempos. Embora a população do lugar tivesse tido uma libertação pelas mãos de Davi, eles mesmos entregariam para Saul. Mas Davi era um homem que estava seguindo a direção divina. Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos livra. Que isso seja uma lição para você nesta manhã, quando nós falamos de oração, nas manhãs quando nós incentivamos a depender de Deus em nossas orações. Siga este exemplo que está registrado na Palavra de Deus. Quero agradecer a alguns irmãos que puderam estar conosco nesta manhã, registrar nossa gratidão a vocês e relembrando, culto presencial neste domingo, 10 e 18h30. Vera Silva de Oliveira, Tatiana Malaquias, José Ricardo Ortiz, lá de Vila São Benedito, Gediel Marcelo Silva, Pastor Daniel Borges, José Ricardo Ortiz mandando Daniel 2:20, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, e a sabedoria e o poder a ele pertence. Amém. Paulo Correia, Pai do Senhor, Pastor Paulo, dirigente lá do Araretama, Deus abençoe, Deus abençoe ao nosso povo aí de Araretama. Sebastião Soares de Brito, Pai do Senhor, essa é a paz que o mundo não pode dar. Aleluia. Verdade, irmão Sebastião? De São Paulo, está ligado com a gente. Tia Fernanda Braga. Muito bem, tia Fernanda, é verdade. Tem que ir mudando o cenário, né? Sebastião Soares, Silvana Rosa Bragante, Isaac Almeida, mandando aqui a paz do Senhor. Muito bem. Ele está cumprimentando a nós. Dreiferson Luiz, pastor Dreiferson, lá de Retiro Feliz, e a Cláudia. Rosângela Miranda Ramos de Marília, Pai do Senhor, com muita alegria. Muito obrigado. Sebastião Soares, mandando alguns nomes aqui. Helena Brinque de Souza, Cida, Odair Benedito, Rose, muito bem. Roseli, Luciane, Andréia. Deve ser pedido de oração. Elisângela e Edson, pastor Renato Melo, do Azeredo. Saúde, meu irmão, saúde. Pastor Abner Moreira, Deus te abençoe, da nossa ETAD. Muito bem, gente. Nossa gratidão a todos vocês que estiveram com a gente nesta manhã de sexta-feira, segundas, quartas e sextas, 10 e 19 horas. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Todos os pedidos de oração já foram apresentados? Você já mandou o seu pedido? Muito bem. Continuaremos mantendo o seu pedido de oração em nome do Senhor Jesus. Querido da nossa alma, abençoa teus filhos, teus servos, cuida, Senhor, da tua igreja, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, os milhares de pastores e milhões de servos de Deus desta igreja. Nosso Pai, responde à oração, Senhor, atende os pedidos, socorre os aflitos, oprimidos e com dificuldades. Mantenha a janela do céu aberta sobre o fiel. Abre portas para os teus filhos, seus trabalhos, seus estudos, seus negócios, seus projetos. E continua, Senhor, cuidando da tua igreja. Oramos assim, Eterno, e agradecemos todas estas bênçãos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Em meu nome, em nome da irmã Licinha, te convidamos para as 19 horas, ainda hoje, em nome de Jesus. Excelente dia para você. Ótimo dia na presença do Senhor. Amém.